Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando no CC. E nesse nosso projeto de vídeo, sobre os comentários da aritmética na sua parte B, iniciamos com o comentário dessas três questões. Senhores, para o nosso segundo tipo de resolução de problemas pela aritmética, vamos tomar os problemas que conhecemos a soma de dois números e uma relação de multiplicidade. Não esquecendo o nosso lembrete, que procure conhecer a nossa aritmética. Motivo, ela trata-se de uma grande ferramenta matemática para a resolução de nossos problemas. Senhores, o nosso primeiro problema. Edio e Karine possuem juntos 36 lápis. É justamente em relação ao nosso segundo tipo de problema, a soma de dois números, ou então de dois dados do nosso problema. E, continuando nosso problema, o enunciado. Edio possui o triplo de Karine. É justamente a segunda parte do segundo tipo, que é a relação de multiplicidade, digamos, entre esses dois dados iniciais. Problema pede quantos lápis tem cada um. Senhores, vamos resolver esse problema inicialmente pela nossa álgebra. E mais precisamente envolvendo uma equação de primeiro grau. Bom, vamos tomar na nossa primeira frase o citado. Edio e Karine são os personagens do problema e ele cita que eles dois possuem 36 lápis. Segunda frase do problema, senhores, é a condição da multiplicidade. É citado que Edio possui o triplo de Karine. Então aqui, senhores, a Karine vai ser, digamos, o nosso referencial inicial. Ou seja, ela possui x e o Edio possui o triplo dela, ou seja, 3x. Repetindo, vamos simbolizar a porção ou o número de lápis da Karine por x, e o de Edio, no caso que possui o triplo, passa a ser 3x. São os dois pedidos do problema. Bom, gente, para concluirmos, vamos armar nossa equaçãozinha. Ou seja, a equação do nosso problema cita que a soma das duas porções é 36. Quais são as duas porções, senhores? X e 3x. O x mais 3x é 36. É a nossa equação de primeiro grau para a resolução do problema. Senhores, resolvendo a equação, operando ou adicionando os dois termos semelhantes, passamos a ter 4x igual a 36, ou seja, x mais x é o 4x. Senhores, vamos isolar o x. Uma das maneiras é você trazer esse 4 a dividir, o 36, o segundo membro, ou então podemos também usar a divisão dos dois membros da equação por 4, ou seja, 4x dividido por 4 dá x, 36 dividido por 4 é o 9. E, senhores, se nós temos aqui o valor de x, nós temos o número de lápis da Karine, que é em número de x. Para chegarmos ao número de lápis do Edio, senhores, é só nós tomarmos esse primeiro dado. E onde há x, vamos usar o 9. Ficamos a depender a porção, ou número de lápis do Edio, 3 vezes x, e 3 vezes 9 é o 27. Senhores, podemos então citar que o número de lápis da Karine é em número de 9, o número de lápis do Edio é em número de 27. Verificamos que realmente o Edio possui 3 vezes mais lápis do que a Karine, e a soma das duas porções, ou seja, o 9 mais o 27, equivale ao 36. Senhores, vamos ao nosso problema, agora envolvendo a aritmética, que é o nosso objetivo. O objetivo do nosso vídeo. O mesmo problema e os mesmos dados, lógico. Então, nós temos aqui, considerar agora que Karine, que é o referencial, ou seja, o menor número de lápis, vamos denominar como se ela tivesse a nossa grandeza unitária da multiplicidade, que nós estamos simbolizando aqui por esse asterisco. A soma dos lápis continua o mesmo número. Bom, então, senhores, o Edio possui o triplo de lápis da Karine. Se a Karine possui um asterisco, o Edio vai possuir quantos? 3. É uma maneira de você analisar os dados do problema. Outra, por exemplo, você recorrendo aqui, digamos, a uma figura geométrica, um retângulo ou um quadrado.
Podemos então citar o dado total do problema, que é o número 36, que será dividido, digamos, em relação a Karine com uma parte, é o referencial inicial da grandeza unitária, e o Edio possui 3 vezes mais. Senhores, por que fazemos isso? Porque para você continuar o problema, nós temos que considerar a menor parte como a grandeza unitária, que é a parte da Karine, e logo a maior, que no caso é a do Edio, possuindo 3 unidades. Agora o detalhe fundamental para o problema, você tem que juntar as partes dessas grandezas unitárias, que vão fazer ou fazem, no caso, 4 unidades. Por quê? Porque para a gente determinar quantos lápis possui a Karine, que é a parte menor, como você procede? Você divide o total, que no nosso caso é 36, pelo número de grandezas unitárias, que é em número de 4. Então, senhores, trata-se de problema que mentalmente você fazendo um pequeno treino, você resolve. Ou seja, o número de lápis da Karine vem valer o total, que é 36, dividido por 4 partes de grandezas unitárias. E aí, senhor, 36 por 4 é 9. Já é o número de lápis da Karine. Para o número de lápis do Edio, é só você verificar que são 3 grandezas unitárias. Se um é 9, vai ficar a depender de quantos lápis para Edio? 3 vezes 9. 3 vezes 9, senhores, é o 27. Você verifica que são os mesmos valores que obtivemos no cálculo passado, envolvendo, no caso, a parte de álgebra. Então, senhores, aí o nosso problema resolvido pela nossa aritmética. Bom, segundo problema. 3 caixas juntas pesam 72 quilos. A segunda pesa o dobro da primeira. E a terceira pesa o triplo da primeira. Olha só, a segunda está se referindo à primeira caixa. A terceira também se refere à primeira caixa. Ele está interessado em quanto pesa cada caixa. Você pensa a princípio que é uma coisa arrumaria, né? Então, o que você faz? O esquema. Qual é o esquema? São 3 caixas. No caso, vamos simbolizá-las por A, B, C. Temos que a soma delas, ou peso total, digamos, são 72 quilos. Senhores, agora vamos tentar isso aqui. Desenrolar isso aqui. A segunda pesa o dobro da primeira. Então, a primeira é o referencial. Você começa por, em outras palavras, aquela que pesa menos. Se a segunda, considerando aqui a B, pesa o dobro da primeira, ela vai pesar quantos asteriscos? 2, né, senhores? Segunda pesa o dobro da primeira. E a terceira, o triplo também da primeira. Se a primeira é um asterisco, ela passa sendo o triplo, quer dizer, 3 vezes. Bem, senhores, então nós temos aí 6 grandezas, né, unitárias. Grandezas unitárias. Bom, vamos então ao outro esquema que você pode usar, ou seja, o 72, que é o total, na caixa 1, conforme um esquema acima. Da mesma maneira, você representando de uma forma mais objetiva, como tem outras também. Bom, vamos ao fim. Cálculo do menor. Para chegarmos, então, ao peso da menor, novamente, senhores, o que é que você faz? Toma o total da soma, né? No caso, nosso 72, e divide pelo número de grandezas unitárias. No caso, por quanto? Por 6. São 6 grandezas unitárias. Bom, senhores, e 72 divididos por 6, nós chegamos a 12 quilos. É o número de quilos da menor. A intermediária, ou a B, a caixa média, digamos, equivale a 2 asteriscos. Se um asterisco é 12, vai valer 2 vezes ou 2 vezes o 12. Chegamos a 24 quilos para a caixa intermediária. E a terceira caixa, senhores, é 3 asteriscos. Em outras palavras, 3 vezes o 12, 36. Senhores, querendo verificar, 12 mais 24 mais 36, chegamos a 72, né? Que é justamente o total, porque 12 mais 24, 36, 36 mais 36, 72. Bom, e aqui você querendo, confere também, né? A segunda caixa é o dobro da primeira, e a terceira caixa é o triplo da primeira. Senhores, resposta do problema, primeira caixa pesando 12,
a segunda caixa 24 e a terceira caixa 72 quilos. Então aí, gente, uma maneira de você resolver esse problema por intermédio da nossa aritmética. Senhores, vamos ao terceiro. As 3 primeiras equipes da Expo CC, que é a nossa feira de ciências, juntas obtiveram 105 pontos. Então nós temos 3 equipes disputando essa feira de ciências e obtiveram isso aqui em pontos. Agora os detalhes. Sabemos que a segunda colocada obteve o dobro de pontos da terceira colocada. E a primeira, o dobro de pontos da segunda. Qual o número de pontos que cada equipe obteve nessa exposição, nessa feira? Então, senhores, vamos fazer o nosso esquemazinho. 3 caixas, A, B, C. A soma delas, de pontos, né, que elas obtiveram nessa exposição, é em número de 105. Bom, a nossa referência vai ser, digamos, a terceira equipe, a equipe que obteve menor ponto em número de pontos, vamos denominar a equipe C. A B intermediária, segundo lugar, em outras palavras, e a primeiro lugar. Senhores, que ele diz, sabendo que a segunda colocada obteve o dobro de pontos da terceira, que é a nossa C. A segunda, em relação à terceira, obteve o dobro. Se é o dobro, senhores, se a primeira é 1 asterisco, a B, 2 para ela. 2 unidades de grandeza unitária. E a terceira grandeza, vamos ver aqui, colocada, sabendo que a segunda colocada obteve o dobro de pontos da terceira colocada, e a primeira, quer dizer, a primeira colocada, o dobro de pontos da segunda. O dobro de pontos da segunda. Se é o dobro de 2, senhores, passa a ser quanto? 4. 4 asterisco, ou então 4 grandezas unitárias para ela. Senhores, então nós podemos citar que em termos de números de grandeza unitária, nós já vimos que é uma parte fundamental para o cálculo do problema, né? Porque nós temos que dividir o total pelo número de grandezas unitárias, ó. E quantas unidades nós temos, grandeza unitária nós temos? 7, né, senhores? 1, 3, mais 4, 7. Senhores, para chegarmos ao final, em outras palavras, quantos pontos a terceira equipe, terceiro lugar obteve, que estamos a simbolizar por C, é 105, que é o total, dividido pelo número de grandezas unitárias, que repetimos aí, número de 7. E aí, senhores, dá 15 para lá, terceiro lugar. Segundo lugar, são 2 asteriscos, é só você pegar o 15 e multiplicar por 2. 30 para lá. E o primeiro lugar, senhores, 4 grandezas unitárias. 4 vezes o 15, que é 60. Senhores, resposta ou verificação, adicionando 15 mais 30 mais 60, chegamos, no caso, a 105, que é o nosso total de pontos. Ou seja, o nosso primeiro lugar, que é o A, tirou 60 pontos, segundo lugar, 30, e o final, o terceiro colocado, a terceira equipe tirou apenas 15 pontos. Senhores, então aí é uma maneira de você resolver esse tipo de problema envolvendo a nossa aritmética. Gente, deixamos a seguir 12 questões para vocês. Aqui as 6 primeiras, essas questões, bem claro, além de envolver essa nossa aulinha de hoje, envolve também a aula do tipo passado, tá? São os 2 tipos de problemas. Bom, temos aí, fechando as 12, temos aqui o gabarito, ou em outras palavras, as respostas para vocês conferirem. E no mais, gente, até breve com o nosso terceiro tipo de problemas de aritmética. Um abraço a todos, bons estudos, valeu!